Uma pequena representação pode revelar inúmeras informações para quem pega o projeto estrutural. Olhando essas três representações, você saberia me dizer rápido a posição e o significado no projeto? Fique aí que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber na interpretação do pilar. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo nós vamos dedicar aos pilares na interpretação desses elementos. Quem nunca pegou ou viu um projeto estrutural por aí e ficou na dúvida o significado de cada termo? Dando sequência à nossa série de vídeos, esse é o quarto vídeo onde nós vamos aprender um pouco sobre interpretação e leitura do projeto de forma descomplicada. Vamos dar uma olhada na representação desses pilares. Quando você pegar uma prancha do projeto estrutural, uma das primeiras coisas que você deve ficar atento é na legenda, porque na legenda vai conter várias informações e também a padronização que aquele profissional adotou para elaborar o projeto. Lembra que lá no início do vídeo eu te mostrei essa tabelinha das representações? Essa primeira representação que nós temos aqui, com um quadrinho colorido, é o pilar que morre. Já essa próxima representação, onde nós temos um quadrado com uma hachura na diagonal, é o pilar que passa. Já essa próxima, onde nós temos apenas um quadrado vazio, é o pilar que nasce. Nessa última representação aqui, nós vamos ter um quadrado onde metade vai ser preenchido e a outra metade com uma hachura na diagonal. Isso vai significar o quê? Vai significar que nós vamos ter uma mudança na seção. Parece que são muitas informações que você precisa compreender nesse exato momento. Mas eu montei lá no Revit uma representação muito fácil para você compreender a aplicação de cada uma dessas simbologias. Bora lá pro Revit. Mas antes, eu te faço o convite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho. Bora lá! Aqui no Revit eu montei um esboço, onde nós vamos ter apenas as lajes e também os pilares. Isso é apenas para efeitos didáticos. Aqui no início nós vamos ter que todos os pilares estão nascendo, porém vale lembrar que nem todos vão continuar para o próximo nível. E como que nós podemos identificar e também simbolizar? Aqui no caso, aqueles pilares que nós sabemos que vai passar para o próximo nível, nós colocamos que ele está nascendo. Porém, aquele pilar que ele não passa para o próximo nível, ou seja, para o próximo pavimento, nós colocamos que ele morre exatamente ali. Então aqui como exemplo ficaria nesse caso aqui, ele vai nascer, esse outro caso aqui também ele está nascendo, e também aqui nesse caso ele está nascendo. Porém, nesse caso aqui, ele morre exatamente nesse trecho. Já olhando o próximo nível, ou seja, o próximo pavimento, como que ficaria a representação desses pilares em planta? Lembre-se que a representação que você deve colocar é em planta e principalmente na hora de você fazer a numeração desses elementos lá na primeira etapa do projeto. Eu já ensinei como que você pode fazer a numeração lá no primeiro vídeo, lá na primeira aula. Depois você assista. Então aqui, olhando o segundo pavimento, tomando como base, ou seja, referência, o primeiro pavimento, quais foram os pilares que passaram, ou seja, nasceram no primeiro pavimento e estão dando continuidade no segundo pavimento. Então seria aquele caso onde nós vamos ter o quadrado com a diagonal hachurada, certo? Então, como exemplo, nós teríamos esse caso, esse caso e esse caso aqui também. Então, esses pilares estão nascendo. Caso você tivesse o próximo pavimento, você utilizaria a mesma linha de raciocínio. Apenas como efeito de ilustração aqui, sobre os pilares que mudam de seção, imagine que no primeiro pavimento nós temos um pilar nascendo de 30 por 60. Porém, esse pilar ele vai passar para o próximo pavimento mudando a sua seção. Ao invés de ser 30 por 60, ele vai ser 30 por 40, por exemplo. Então aqui nós representaríamos no segundo trecho com essa representação do pilar que muda de seção. Certo, pessoal? Uma vez que vocês entenderam isso, de você compreender depois a leitura do seu projeto. Eu separei esse detalhamento aqui com base naquilo que nós já estamos estudando. Então vamos ver como que fica o detalhamento do pilar. A primeira coisa que você deve identificar ou representar na hora que você está fazendo o seu projeto é o nome daquele trecho, ou seja, qual que é o pilar que você vai fazer a representação. Se é o pilar P1, se é o pilar P2 ou se é o pilar 10, caso você tenha. Como que eu já disse também para você, é fundamental você colocar a escala que você vai utilizar aqui. Uma coisa diferente das outras representações que você também pode colocar nelas é a questão do nível, aonde que você está partindo e aonde que você está chegando. Aqui no caso nós poderíamos utilizar, por exemplo, o nível do térreo e o nível do próximo pavimento. Então você colocaria aqui, principalmente nessa questão do pilar, onde nós vamos ver sobre a barra longitudinal. Vai ficar muito fácil de ver o tamanho desse comprimento dessa barra. Então são três coisas que você não pode esquecer. Colocar a escala, colocar o nome do trecho e também a questão do nível, certo? Aqui nos pilares é importante você representar a seção transversal.
A seção transversal, para você que tem dúvida em relação à seção longitudinal, é aquela de menor dimensão. Aqui no caso, nós vamos adotar um trecho aleatório, porque a representação vai ser semelhante para os outros pilares. Iniciando, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a representação da seção transversal, e a partir dessa representação transversal, nós vamos ter duas vistas, aquela vista frontal e aquela vista também da lateral. Isso vai possibilitar ver o detalhamento dos estribos e também o posicionamento das barras. Aqui na questão da barra longitudinal, nós vamos ter o quê? 6 barras na posição N2, utilizando o diâmetro da bitola do aço de 12,5 e o comprimento de 318 centímetros. Uma vez que você representou as duas vistas, é importante você colocar a questão da escala, porque aqui vai facilitar muito também na hora de você ler, ver qual que é aquele detalhamento que você fez lá na seção transversal. Aqui nesta vista A, onde nós vamos utilizar a escala de 1:25, fica muito nítido de perceber a questão do nível e também do posicionamento das barras longitudinais, aquela que eu acabei de falar que são 6 barras na posição N2 e também do espaçamento dos estribos. Aqui é aquela barra de 318 centímetros, nós estamos utilizando parte dela no pilar e parte também na espera, aonde 280 centímetros fica no pilar e 38 centímetros fica ali na espera, caso tenha algum tipo de ligação ou vai ter algum tipo de continuidade daquele pilar. Já na vista B, onde nós vamos ter a escala de 1:25 e também nós vamos ter que representar a quantidade dos estribos que nós vamos ter aqui nesse trecho. Calma que daqui a pouco nós chegamos nos estribos. Os estribos é a parte responsável por garantir o posicionamento das barras longitudinais, ajudar nos esforços cortantes e, como temos uma carga, ela exerce um peso capaz de flambar as barras. E com os estribos, nós conseguimos minimizar essa situação. Aqui nós conseguimos olhar qual que é a dimensão do pilar através daquela seção transversal. Nós estamos utilizando um pilar de 40 por 15, certo? Mas lembra que na hora que nós fizemos a numeração, nós não utilizamos essa medida em nenhum dos pilares? Essas próximas duas coisas que eu vou te falar é de extrema valia. Na hora de lançar a numeração, nós colocamos determinadas medidas. Porém, na hora que você fez o dimensionamento, você viu que não são aquelas medidas que nós vamos utilizar. Caso você já tenha feito a numeração utilizando das medidas, é importante você fazer a correção nesse exato momento, uma vez que você já tem as medidas verdadeiras. Outra coisa importante, essa que você já sabe, que eu já te falei inúmeras vezes aqui ou lá no nosso Instagram, @estruturasebim, que é a questão da dimensão mínima que esse pilar pode ter. Levando em consideração que nós estamos utilizando a norma 6118, ela fala que a menor dimensão que nós podemos utilizar em um pilar, sem utilizar aqueles coeficientes de majoração, é de 19 centímetros. Aqui no caso, nós estamos utilizando 15 centímetros, mas a norma ela permite nós utilizarmos 15 centímetros, porém, na hora que você estiver fazendo os cálculos desse pilar, você deve utilizar o coeficiente de majoração. Então não estranhe se você pegar um projeto por aí e ver um pilar com 15 centímetros. Aqui na questão dos estribos, eles vão ficar espaçados dentro daquele valor que eu te falei, daquela margem de 280 centímetros. Nós vamos ter 19 estribos na posição N1, com espaçamento a cada 15 centímetros. Se você contar aqui na vista B, nós vamos ter exatamente esses 19 estribos. E como que vai ficar a armação desse elemento? O aço que nós vamos utilizar aqui no estribo, ele fica nas seguintes dimensões, de 10 centímetros aqui, 35 nesse trecho, 10 centímetros aqui e 35 nesse trecho. Se você fizer o somatório, nós vamos ter um total de 90 centímetros. Mas lembre-se que nós temos a questão dos ganchos e também dessas dobras que pode adicionar um pouco mais de armadura. Aqui, como que eu já havia dito para você, nós vamos ter 19 barras na posição N1, porém o aço que nós vamos utilizar aqui é o aço com diâmetro de 6,3 milímetros e o tamanho dessa barra antes de fazer a dobra é de 102 centímetros. Lembra que eu te falei na hora que nós fizemos o somatório que seria 90 centímetros? Mas 90 centímetros é dessas medidas principais. Outro fato importante aqui que você consegue identificar é a questão dos espaçadores, que eu já havia ensinado para você. Basta você pegar a seção transversal que você fez a representação e descontar. Se nós vamos ter 10 centímetros aqui nessa parte do estribo e o nosso pilar tem como seção 15 centímetros, qual que é a diferença entre esses dois? 15 menos 10. 5, certo? Nós temos dois lados que nós precisamos colocar os espaçadores. Então pega esse 5 e divide por 2, que dá 2,5. Se você tem um interesse em aprender estruturas, já que é um mercado muito lucrativo e sempre tem demanda, eu te faço convite para o treinamento EBERIC passo a passo, onde você vai aprender desde conceitos mais básicos até conceitos mais avançados. Então é uma mega oportunidade para você entrar no mercado ou até mesmo reciclar os seus conhecimentos. O EBERIC é um dos principais programas de estruturas, onde vai te possibilitar uma qualidade nos seus projetos,
projetos, diminuir o tempo de elaboração deles e também lucratividade nos seus negócios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo sobre essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu te faço convite, inscreva-se no canal, ative o sininho, visite o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.